Sejam todos muito bem-vindos, irmãos de casa também, são todos abençoados agora em nome de Jesus. Estamos chegando àquela data, né? Natal, pessoal se alegra, e se tem uma coisa que a turma gosta de fazer no Natal é obra, não é? Cara, ele, não, vou fazer uma coisinha lá em casa. E quando o cara vai ver a coisinha, foi o 13º, foi o salário de janeiro, foi tudo embora com a coisinha. Por quê? Porque a gente se importa. A gente se importa em edificar algo que seja relevante para a gente. Só que aquilo que não é importante para a gente começa a deixar de lado. O que não é necessário, entre aspas, porque a gente acha legal, vai sendo esquecido. E essa manhã eu quero trazer para você um exemplo comovente de alguém que se importa. Uma mulher lá na Austrália, em Gold Coast, teve uma tempestade lá enorme e ela comprou para o Natal um galão de cerveja. E ela guardou na garagem dela. E quando ela acorda de manhã, o mar tinha levado. E o que ela fez? Mergulhou. A mulher foi atrás. E tem uma foto dela saindo do mar com um galão de, não sei se é de cerveja, de chopp, nas costas, animada. Por quê? Porque ela recuperou aquilo que o mar queria arrancar dela. E isso é se importar, gente. O cara se importa com bebida, mas muitas vezes não se importa com a família, não se importa com a eternidade, não se importa com o que interessa efetivamente. Nós, esse ano, nós vivemos problemas em diversas áreas, e isso, gente, não é privilégio de 2020. Isso é estar vivo, enfrentar adversidade, enfrentar percalço, passar pelas prensas aí que a vida nos propõe, é parte do estar vivo. Mas a grande beleza de estar vivo é que a gente pode reconstruir. Toda semana de oração falou sobre isso, meu irmão, sobre reconstrução. Toda semana de oração, todos os pregadores que ministraram a palavra trouxeram a nós o ânimo, a coragem, a força para não nos acomodar com as perdas, mas lutar, para trazer de volta aquilo que as dificuldades levaram de nós, para reedificar, fazer coisas ainda maiores. A gente vai chegando no fim do ano e às vezes as pessoas estão esgotadas fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. E as pessoas, elas falam, eu não aguento mais, pastor. A beleza de você reconhecer isso é que hoje você pode tomar uma atitude para mudar isso. Para mudar esse não aguento mais em estou na expectativa pelo agir de Deus na minha vida daqui para frente. Não é quando chegar 2021, não, porque a obra de Deus é para hoje. A obra de Deus é agora. O projeto de Deus está em curso e nós não precisamos ficar esperando mais nada. O que nós temos que fazer hoje é tomar algumas atitudes. Porque o Evangelho, gente, o Evangelho não é uma ideia. O Evangelho é vida em movimento. São atitudes orientadas pelo Todo-Poderoso que tiram a gente do lugar, do despropósito, do vazio, daquilo que não serve para nos fazer reconstruir coisas extraordinárias. Como isso, pastor? Texto que a gente viu a semana inteira aí, Neemias capítulo 2, verso 19 e 20. E o desafio de pregar em texto que todo mundo pregou é que a gente acha que já sabe, né? Ah, eu já sei. E quando a gente olha para a palavra, a gente vê que sabe muito pouca coisa, porque a cada dia a palavra se renova, porque o nosso Deus é eterno. Vai aparecer no Data Show, você pode acompanhar conosco. Neemias capítulo 2, verso 19 e 20. Diz assim: o que ouvindo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Senhor, eis aí a tua palavra, Deus. Nos alegramos, Senhor,
porque assim como o Senhor usou Neemias em seu tempo, esse é um tempo que o Senhor deseja usar a tua igreja para reparar os muros, para trazer segurança a esse povo, para trazer a eles, ó Deus, o alento, o conforto, em nome de Jesus. Fala com o teu povo, Senhor, arranca-nos do lugar da comodidade, do cansaço, do abatimento, da frieza, da letargia espiritual e nos põe de pé para viver esse evangelho de modo extraordinário e tremendo, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, o texto a gente conhece. Neemias, ele está feliz da vida no palácio, só que ele tem um coração movido pelo Senhor. E quando o teu coração é movido por Deus, você não consegue ficar acomodado na vida. Ele sabe o que está acontecendo em Jerusalém, a tragédia, ali como as pessoas estavam expostas, vulneráveis, e ele toma a atitude de fazer algo. Porque, gente, sentir pena dos outros, até o diabo sente. O problema é agir com compaixão, que é o que Neemias fez. O coração dele se moveu na direção que o Espírito Santo de Deus dava a ele, e ele viveu o privilégio de ser usado pelo Senhor para uma grande obra. E nessa manhã, Deus está despertando a mim e a você para uma grande obra. Pastor, mas como é que é isso? Primeira atitude que eu quero que você tome em nome de Jesus: creia em Deus e não na boca do homem. Ouça Deus e não o que dizem a seu respeito, porque as pessoas quase sempre trarão sobre você uma imagem depreciativa de quem você é. Quem te conhece é Deus. Foi Ele que te formou, foi Ele que te criou. Quando você ali informe no ventre materno, Deus olhou para você e falou: eu tenho um plano para essa vida. Eu vou fazer dessa vida uma bênção. Eu vou impactar o mundo com essa vida. Eu vou fazer com que em 2020 essa pessoa seja levantada para fazer uma coisa extraordinária dali para frente. Creia no que Deus diz. A gente olha o verso 19, está lá, ó. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Gente, a postura de Neemias é tremenda, porque ele não está preocupado com o que estão falando dele. Ah, mas disseram, zombaram, fizeram um pouco de mim. Meu irmão, dá a senha e manda entrar na fila. Deixa zombar da tua fé, deixa rir de você, deixa dizer que você está maluco, mas em nome de Jesus não abra mão da palavra que Deus deu a você. Muitas pessoas hoje vivem uma racionalidade que as tem levado à ruína espiritual. Mas quem sou eu para fazer isso? Meu irmão, não é quem é você, é quem está em você. Em 1 João 4,4 fala sobre isso: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Se a gente não acredita, realmente fica muito difícil, porque a arrogância humana, ela só se sustenta diminuindo a gente. O cara que ele está no topo, ele não quer que você chegue lá, pelo contrário, ele quer você lá embaixo. E as palavras contrárias que têm vindo contra nós, meu irmão, não são para nos abater, não. São para que a gente receba a palavra, receba aquele impacto e use ele de impulso para ir mais longe. Não importa se estão rindo, zombando. Se é plano de Deus para a tua vida, vai acontecer. Ah, mas fulano nunca deu certo em nada. Vai dar certo daqui para frente. É a história do Titanic. Lembra do Titanic? Os caras fizeram lá o maior navio do mundo, maravilhoso, lindo, corre pra caramba. Olha, nem Deus afunda esse navio. Onde ele está agora? Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Pare de se preocupar com o que estão falando, tanto para bem quanto para mal. Se o pessoal, você é maravilhoso, você é lindo, olha só como é que você... Olha, cuidado com isso, porque você não é maravilhoso, não é lindo, não é coisa nenhuma disso, não. O valor intrínseco é a presença do Espírito que faz com que a gente viva o que Deus tem para a gente. Mas também do outro lado, se o cara diz que você não vale nada, que você não vai dar certo, que não acontece, não acredite nisso, porque o Senhor está em você. O Evangelho não é o homem fazendo nada, é Deus usando o homem para fazer coisas grandiosas. Entenda isso, não sou eu que edifico a minha família, é Deus que através de mim edifica a minha família. Não sou eu que prego a palavra, é Deus que usa a minha boca para pregar a palavra. Então, toda honra, toda glória, todo louvor
a ele. Exatamente o que Neemias fez. Se preocupa com o que estão falando, não. Confia no Senhor. Segundo, olha só aí, ó. Verso 20 na parte A. Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é que nos fará prosperar. Meu irmão, aprende a profetizar. Aprende a ter uma perspectiva positiva do que tu está vendo. Se disseram alguma coisa ruim a teu respeito, você confia no que Deus fala e profetiza a mão do Senhor acontecendo. Profetiza a bênção de Deus. Neemias olhou para os muros todos derrubados, aquele negócio, porta queimada a fogo, estava tudo humanamente falando, visualmente desconfortável para ele. O que os olhos de Neemias via dava razão ao que esses homens falavam, mas o que o coração dele sentia mostrava que Deus era com ele. E a Bíblia diz que onde estiver o teu coração, ali estará o seu tesouro. Se o teu coração está em Deus, os muros podem estar caídos, as portas queimadas a fogo, mas você fala: o Senhor me fará prosperar. Há uma palavra de vitória nos teus lábios, há uma profecia que vem do teu coração para fazer com que os muros se levantem, com que a obra aconteça. 2021 vai ser muito ruim, pastor. Já está sendo, se você tem essa palavra nos lábios. Eu estou muito preocupado com o que vai ser o Natal. O Natal vai ser maravilhoso. Tome os cuidados que tem que ser tomados. Não fica também aglomerando ninguém na tua casa, não é? Natal não é comida nem bebida, mas celebre o nascimento de Jesus. Logo mais eu vou falar sobre isso. Cuidado, porque a gente às vezes tem uma boca que só serve para trazer maldição. Eu lembro o primeiro carro que a gente comprou. Meu Deus do céu, o carro não tinha fundo. Quando eu olhei para o carro, falei: até que ele está legalzinho, né? Você vai dizer o quê? Seu ferro velho? Não, foi uma bênção. Levou o Felipe para o hospital para nascer. Foi maravilhoso. Se você olha para o que está acontecendo na sua vida agora e despreza, com que fundamento Deus vai prosperar você? Nenhum. Tem alguma coisa boa acontecendo. Quando Elias vai falar com a viúva lá, fala: e aí, o que você tem aí? E ela diz: só tem azeite. Então, o que você tem aí? Se tem azeite na tua vida, se tem o Espírito Santo na tua vida, é o que é necessário para que a obra aconteça. O problema é quando a fé se vai. Porque se a fé não estivesse em Neemias, ele ia dizer: é mesmo, acho que eu vou voltar para o palácio. Porque a nossa tendência é fugir para o passado. Antigamente era melhor, não era não. Hoje é o melhor dia da vida da gente, porque não dá para voltar para o ontem. E o amanhã não está acontecendo ainda. Hoje é o dia. Neemias, ele entende que ele não podia temer o que a boca do homem falava, porque a fé dele estava no Senhor. Neemias entende que ele precisava profetizar. Quanto mais palavras malditas diziam contra ele, mais ele profetizava a obra de Deus acontecendo. Terceiro, ainda no verso 20, diz assim: e vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Comece a selecionar quem dá e quem não dá para andar com você. Começa, meu irmão, a pensar sinceramente se não tem pessoas das quais você precisa dar um passo atrás com elas. Sanbalate, Tobias e Gesem só tinham palavra para depreciar Neemias, para atrapalhar a obra, para tirar ele do projeto de Deus. Por que Neemias ia ficar escutando esses caras? Ele já fala para eles: meu amigo, olha só, tem nada para vocês aqui, ninguém chamou vocês aqui, não perderam nada aqui e são muito bem-vindos para ir embora. É simples assim. Eu não consigo tirar fulano da minha vida. Consegue, seja homem, seja mulher. Diga: olha, está atrapalhando, hein? Está atrapalhando porque eu tenho um projeto aqui. E mais, a tua casa tem porta e a tua porta tem chave. Se não quer que entre lá, tranca. Neemias não tinha porta, estava no sufoco. Tinha muro, tinha nada. E aí o pessoal ia passear lá. Mas você tem porta em casa. Seleciona, meu irmão. Porque tem gente que vai lá e olha para o passarinho e acorda no dia seguinte no fundo da gaiola. Ué, nunca aconteceu com você, não? Só comigo que acontece essas coisas então, né? Não, eu não tenho passarinho, não, nunca gostei de passarinho preso, mas acontece, você vê isso, cara, que passarinho bonito, o tamanho do olho do... O que aconteceu? Já era. Nós precisamos selecionar quem serve e quem não serve para andar com a gente. Você vai no futebol de quinta com a gente,
O nome é sugestivo, futebol de quinta, né? Você vê o nível. Futebol de quinta, o grupo está lá. Quando vai tirar o time, o cara, ele escolhe quem? O pior ou o melhor? Ele quer jogar do lado de quem sabe jogar, meu irmão. Para a tua vida, começa a escolher também. Fala, esse eu quero, esse eu não quero. Não, você fica na de fora ali, fica ali. Espera um pouquinho ali. E aí, depois todo mundo cansar, você joga com um a menos. É assim que funciona. Seleciona, meu irmão, quem serve e quem não serve para estar no teu time, para participar da tua vida. Ah, mas como é que ele vai se converter? Meu irmão, às vezes é mais fácil o cara te tirar do caminho que você ganhar ele para Jesus. Se fortalece, caminha com Deus e depois você vê o que Deus vai fazer com ele. Neemias é um sujeito que ele olha para a vida e ele fala assim, eu creio no que Deus me falou, independentemente do que o homem tem dito. Eu vou profetizar a obra de Deus acontecendo nesse tempo, nesse lugar, para a glória do Senhor. Terceiro, Neemias, ele entende que precisava tirar aquelas pessoas da vida dele, do meio do povo, senão o propósito não aconteceria. E, finalmente, o texto, ele fala assim na parte B dele ali, do verso 20. E nós, os seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Se a gente quer reconstruir, meu irmão, a gente tem que ter atitude de fé. Não adianta nada o discurso de Neemias. Não, Deus vai fazer a gente prosperar. Não, vocês não servem para estar aqui. Não, eu confio em Deus. Não adianta nada o discurso se a picareta não está numa mão e a espada na outra. Não adianta nada esse discurso, esse evangelho que as pessoas ficam falando de ideias, se a gente não vive isso. O que Neemias falou é que nós nos levantaremos. Em um tempo em que as pessoas estão prostradas, nós nos levantaremos. Levantar para quê? Para edificar. Nós vamos edificar a nossa vida no Senhor. Nós vamos pregar esse evangelho. Nós vamos viver o melhor de Deus a cada dia. O que o dia nos apresentar, nós submeteremos ao que o Senhor tem para a gente, ao chamado de Deus para a gente. A gente não vai ser arrastado pela maioria, a gente não vai simplesmente, existir. Não, nós viveremos, porque nós nos levantaremos e edificaremos nesses dias. É tempo de construir, meu irmão. Não é tempo de lamentar. É tempo de viver e não de temer. É tempo de olhar para frente e não para trás. Infelizmente, muitas pessoas estão presas hoje no que esperavam, no que queriam, no que fizeram. Eu olho para o salmista dizendo, esse é o dia que fez o Senhor. Portanto, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Não é no dia, é no Senhor. Porque se a minha alegria não vem do Senhor, quando o dia mal chega, eu tenho que me encher de remédio. Não é isso que as pessoas fazem? Pastor, estou numa tristeza tão grande, tomei um monte de remédio. Para que está me contando então? Deixa Deus alegrar o teu coração. Nessa manhã, Deus reuniu a gente aqui com um propósito. Ele sabe tudo que você perdeu. Ele conhece toda a tua trajetória. Não tem novidade nenhuma para Ele. Ele conhece a tua dor, a tua lágrima, a tua decepção, a tua desilusão. Tudo isso é patente aos olhos do Senhor. E Ele nos trouxe aqui para dizer para a gente, pessoal, esse é um tempo de reconstruir, de tomar atitudes. Creiam no que eu tenho dito a vocês. Acreditem mesmo. Não tenham só um discurso de quem crê, não. Creiam, profetizem, ajam, consagrem-se, separem-se para aquilo que eu tenho para vocês. Eu quero falar com os irmãos em nome de Jesus. Não tenham medo do amanhã. Não tenham medo do que as pessoas estão falando. Não tenham esperança em vacina. Não esperem nisso. Esperem no Senhor. Pastor, não vamos tomar vacina, vamos ficar todo mundo desvacinado. Não é isso que eu estou falando, não. Estou falando que se o Senhor não operar, é vão o estudo do homem, a capacidade humana. Daqui a pouco você está virando Tais, tomou vacina, virou